Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Valuation na Prática. E na aula de hoje nós fizemos aqui especialmente para você entender como que funciona uma modelagem financeira integrada. Então, de uma vez por todas, pessoal, vocês vão conseguir entender como vocês vão fazer para projetar de forma integrada um balanço patrimonial, uma DRE e um fluxo de caixa, porque esses são os três principais demonstrativos financeiros de uma empresa e você precisa realmente entender o que está por trás dessa projeção, o que está por trás das principais linhas desses demonstrativos para você conseguir fazer uma modelagem integrada, tá? Então essa modelagem integrada ela é crucial para você que é um profissional de finanças, tá? Então você precisa realmente aprender isso para conseguir se destacar ali na tua carreira, porque basicamente todas as suas análises vão ficar ali em torno desses três demonstrativos se você trabalha com finanças, tá, pessoal? Então vamos lá, sem enrolação, porque o conteúdo aqui é totalmente na prática, a gente não gosta de enrolação e de teoria, a gente vai direto para a prática. Já estamos aqui na nossa planilha, tá, de Excel, e aí nessa aba aqui nós temos uma aba de demonstrações financeiras, tá? Então nessa aba, pessoal, reparem que nós temos aqui uma DRE, temos um balanço patrimonial e um fluxo de caixa indireto, tá? Então aqui vocês já percebem que a gente tem o ano de 2024 preenchido, tá? Que é o ano realizado. E aí a ideia desse exercício, a gente vai fazer junto aqui passo a passo, é a gente conseguir projetar os próximos 3 anos dessa empresa, tá? Lembrando que é uma empresa totalmente fictícia, tá? A ideia dessa aula, eu não quero que vocês se prendam aos números, eu quero que vocês entendam apenas os conceitos aqui do que está por trás dessas análises, dessa projeção, porque aí você vai conseguir aplicar esses conceitos para qualquer tipo de empresa, tá, pessoal? Seja uma empresa varejista, seja uma empresa de serviços, enfim, seja um banco. Aí, o que você precisa realmente saber é como que funcionam essas contas e como elas se relacionam entre esses três demonstrativos financeiros, tá? Então, para isso, pessoal, o que a gente fez aqui? A gente colocou umas premissas, tá? Porque essas premissas vão ajudar a gente a se balizar aqui, a fazer o balizamento do que a gente precisa colocar para preencher os próximos anos da projeção, tá? Então, reparem que a gente colocou algumas premissas, tá? E aí a gente colocou o seguinte: com base nas premissas acima, elabore a projeção do balanço, DRE e do fluxo de caixa, tá? Então, para facilitar e deixar mais organizada a nossa projeção, pessoal, aí vai de acordo com vocês, tá? Mas o que eu gosto de fazer particularmente é colocar ali alguns campos de premissas, tá? Para a gente conseguir ir preenchendo e depois fazer o link com as fórmulas, tá? Porque fica feio se a gente colocar, por exemplo, aqui, ó, só com um exemplo, a gente fala que a receita bruta ela cresce 8% ao ano até 2027. E aí se eu coloco aqui 8%, pessoal, e vou fazendo aqui um cálculo desse valor aqui e aplico 8%, reparem que ficam aqui o valor jogado, né, pessoal? Então eu prefiro muito mais deixar uma modelagem ali organizada, tá? Porque quando a gente fala de modelagem, pessoal, a gente precisa se organizar muito, deixar tudo bem organizado, porque imagina que esse arquivo vai ali para um companheiro seu, pessoal, que nunca viu esse modelo. Se você vai jogando os números aqui, pode acabar ficando confuso e até visualmente poluído, tá? Então, para a gente deixar as melhores práticas aqui de modelagem, vamos deixar tudo bem organizado, tá? Pode dar um trabalho no começo, mas eu garanto para vocês que vai valer a pena, tá? Então aqui a gente já coloca algumas premissas de DRE, premissas do imobilizado, tá? Premissas de dívida, de receita financeira e, por último, premissas de capital de giro, tá? Para a gente calcular aqui a variação de capital de giro dessa empresa que vai alimentar o nosso fluxo de caixa aqui, tá? A gente vai utilizar nessa aula o fluxo de caixa indireto, tá, pessoal? Então vamos lá. Vamos fazer o passo a passo aqui. Primeiramente, vamos começar. Ponto 1 aqui, premissa número 1. A receita bruta dessa empresa ela vai crescer 8% ao ano até 2027, tá? Então vamos lá para a parte da premissa, né? Vamos aqui na receita bruta. 2024 já está preenchido, tá? Então a gente vai começar a partir daqui. Ela vai crescer 8% ao ano, né? Então é só eu utilizar aqui, arrastar a fórmula de 2025 até 2027. Depois, impostos. Manter percentual de imposto sobre receita bruta, né? Então a gente tem esse valor aqui de imposto, que é calculado sobre a receita bruta. Então vamos ver quanto que isso representa sobre a receita bruta, porque a gente vai utilizar esse mesmo percentual aqui para os próximos anos, tá? Então para a gente fazer isso, vamos aqui na linha de imposto, vamos ver quanto que o imposto representa, tá? Vou colocar aqui, ó,
o valor do imposto, né, de 2024, dividido pela receita bruta. Então a gente chega aqui no valor de imposto de 10%, tá? Ou seja, os impostos sobre a receita, eles são aqui de 10%. E a gente deixa igual, né? Porque o exercício fala que esse percentual vai ser o mesmo, né? A receita vai aumentar, obviamente, porém, o percentual do imposto, ele vai se manter o mesmo, tá? Obviamente que ele vai aumentar, porque a receita vai aumentar, mas a gente está calculando aqui em termos percentuais, tá? E depois a gente vai mostrar para vocês aqui na prática, conforme a gente for preenchendo os demonstrativos, tá? Próxima linha, premissa número 3, é o CPV. O CPV cresce 7% ao ano até 2027. Então, o CPV é a mesma coisa que o custo dos produtos vendidos, tá, pessoal? Então, a partir do momento que uma empresa ela vende uma mercadoria, ela coloca aqui o valor dessa mercadoria no custo do produto vendido, tá? Então, ele alimenta essa parte da DRE. A gente coloca aqui 7%, né, ao ano. Próxima linha, pessoal. Eu vou primeiramente, tá, preencher praticamente a maioria das premissas aqui, para depois a gente já ir preenchendo esses dados aqui, tá? Tanto do DRE, como do balanço patrimonial, como também do fluxo de caixa, tá? Depois, vamos lá. No ponto 4, que é a parte de despesas operacionais, o que ele fala? Melhora de 1% ao ano a partir de 2025 na relação despesa operacional sobre receita líquida. Então a gente precisa entender quanto que essa despesa operacional representa sobre a receita líquida, e aí a gente vai melhorar 1% ao ano a partir de 2025. Então vamos lá. Vou colocar aqui na despesa operacional, vamos ver quanto que ela representou em 2024 sobre a receita líquida, tá, pessoal? Vamos colocar aqui, ó. Então ela representou 22,2% da receita líquida, ou seja, a cada R$100 ali de receita, a gente teve R$22 de despesa, tá? Essa é uma conta basicamente simples ali pra gente fazer, tá? E o que o exercício fala? Que ele vai melhorar 1% ao ano, tá? Então eu vou colocar aqui esse valor mais 1%, né? Porque ele vai melhorar 1% ao ano, ou seja, a empresa vai gastar menos em relação à sua receita líquida, ela vai ser mais eficiente, tá? Até o momento que em 2027 esse percentual vai ser 19,2, tá? No ponto 5, aqui na verdade é o ponto 8, né? Porque do ponto 5 a gente vai fazer o imobilizado. A alíquota de imposto de renda e contribuição social a gente assumiu 34%. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um exercício fictício, tá? Eu não quero que vocês se prendam aos números, eu quero que vocês apenas entendam como que funcionam as relações e a projeção das contas, tá? 34%. E aqui eu coloco imobilizado. O que é imobilizado, né, pessoal? Todo imobilizado que a gente tem ali, uma empresa ela pode ter imobilizado se ela comprar, por exemplo, uma máquina, uma empresa agrícola que compra máquina, trator, que compra ativos físicos, a gente vai ter essa linha do imobilizado, né? Mas junto com a linha do imobilizado, a gente também tem a linha da depreciação, né? Porque imagina que você compra um trator que vai depreciar ali em 10 anos, você compra um trator por R$1 milhão, se ele deprecia em 10 anos, a gente vai depreciar R$100 mil ao ano, tá? Então aqui, o que a gente vai fazer nesse caso aqui, tá? O que ele fala na parte 5? A gente vai ter uma depreciação de 25% ao ano do valor do imobilizado de 2024. Onde está imobilizado, pessoal? Está no balanço patrimonial, né? A gente pode ver aqui que a gente tem imobilizado de R$600 mil em 2024. E o que o exercício fala aqui? Ele fala que a gente vai ter uma depreciação de 25% desses 600 mil, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Qual que é o saldo final? Vou primeiramente preencher, né? O saldo final do imobilizado tá aqui, né? A gente tem, ó, R$600 mil. A gente já preenche. E o saldo inicial, vocês concordam que o saldo final do imobilizado de 2024 é o mesmo ali do saldo inicial de 2025, ou seja, no dia 31/12 de 2024, a gente teve ali o imobilizado 600 mil, e no dia 1º ali de janeiro de 2025, o imobilizado vai ser o mesmo que o final do ano, tá, pessoal? Então a gente coloca aqui, já arrasta, né, até o final. Depois eu só vou deixar uma soma aqui já calculada, tá? O que seria essa soma, pessoal? A soma é basicamente o saldo do imobilizado. O que é? É o saldo inicial mais o investimento que a empresa faz no período,
menos o valor da depreciação do período, né? Então, basicamente, esse vai ser o saldo final do imobilizado, que esse valor aqui, ele vai alimentar essa linha aqui do balanço patrimonial do imobilizado, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. A gente já arrasta, tá, até o final. O que o exercício falou, pessoal? Que o ativo, essa linha de depreciação, ela vai ser 25% sobre o saldo final de 2024. Então, vou pegar esse valor, vou até fixar ele, né? E vou multiplicar por 25%. Como a gente coloca um valor, como a depreciação ele acaba ali tirando o valor do imobilizado, né? Porque o imobilizado, se ele vale 100 mil, ele depreciou 20 mil, por exemplo, hoje ele vale 80. Então a depreciação ele entra com valor negativo aqui, tá? Então eu coloco aqui menos 150 mil, eu vou arrastar até o final, né? Então esse é o valor da depreciação, tá? Depois a gente precisa ver o valor que vai ser do CAPEX, tá? O que é o CAPEX, pessoal? CAPEX é basicamente um investimento nesses ativos, né? Seja compra de máquina, compra ali de um carro, por exemplo, dependendo da empresa. Enfim, compra de ativos físicos, tá? Pode também ser usado ali para construir uma fábrica, né? Pessoal, de repente a empresa quer construir uma fábrica, quer abrir uma loja, se for uma varejista, por exemplo, uma empresa de supermercado, um açaí, atacadista, por exemplo, que abre uma loja, o CAPEX vai entrar nessa linha aqui, tá? O que a gente viu? A gente já viu até o item 5, né? A gente já viu o item 8, que é o item aqui do imposto de renda. E vamos só ver o CAPEX também, né, pessoal? Para a gente já fechar essa linha do imobilizado. O CAPEX está no item 10 aqui. Então o CAPEX ele fala o seguinte, só vou deixar já pintado, né? Que são os itens que a gente já viu. O CAPEX anual ele é igual à depreciação do período a partir de 2025. Então o que isso quer dizer, pessoal? Ele quer dizer que o CAPEX ele vai ser o mesmo valor aqui da depreciação, ou seja, tudo que a empresa investe, ela deprecia no mesmo montante, tá? Então essas são algumas premissas de algumas empresas que são mais maduras, né? Então empresas, por exemplo, que são mais maduras, que já têm ali um certo nível de investimento, elas basicamente elas se mantêm no investimento, tá? Ou seja, tudo que elas investem, elas depreciam e aí o imobilizado ele fica o mesmo valor, né? Porque vocês concordam que se eu comecei o ano com 600 mil de imobilizado, investi 150, mas teve uma depreciação de 150 dos meus ativos no período, eu fiquei com o mesmo valor, né? Então essa é a ideia do exercício, tá? Agora, empresas que são mais ativas e que estão em franca expansão, por exemplo, esse valor de CAPEX é muito superior ao valor da depreciação, tá? Então isso varia um pouco de acordo com o momento da empresa e do setor que a empresa está inserido, tá? Tem algumas empresas que precisam de muito investimento aqui e por isso o CAPEX fica muito elevado, né? Ao contrário de outras empresas que são mais estáveis e em que não há necessidade de muito investimento, só há necessidade de você manter esses investimentos, que é o caso dessa empresa fictícia que a gente está falando, tá? Então já fechamos aqui o imobilizado. Próximo ponto aqui, que a gente vai fazer agora? Vamos fazer, pessoal, que a próxima linha aqui é a dívida, né? Então a dívida é o ponto 6 da premissa, né? Já vou pintar também de amarelo para a gente já se organizando, né? O que o exercício fala? Que vai ter uma captação de dívida de 100 mil reais em 2025, com pagamento em 2 anos, né? A partir de 2026, ou seja, ela capta em 2025 e começa a pagar em 2026, como são 2 anos, vai pagar 2026, 2027, e a taxa aqui dessa captação de dívida é de 15% ao ano, né? Então vamos lá, vamos preencher as premissas, né? A taxa ao ano é de 15%, né? Ou seja, ela vai pagar juros, os juros sobre essa dívida de 15% ao ano. A gente vai ter, em 2024 a gente não tem dívida, né? A dívida foi captada quando? Ela foi captada aqui em 2025, foi de 100 mil reais, né? 100 mil reais, vamos preencher aqui. O saldo final é a soma, né? A soma de tudo aqui, tá? E só para vocês que ainda não estão familiarizados com essa estrutura aqui de modelagem de dívida, é o seguinte, pessoal, a gente tem um saldo inicial, né, que é o mesmo racional aqui do mobilizado, a gente tem os juros que acumulam no período, a gente tem os juros pagos, né, que esses valores são os mesmos, tá? Um que acumula e que paga. Depois a gente tem o valor da captação de dívida e a amortização, que é o pagamento das parcelas, né? E com base nisso, a gente chega nesse saldo final. E para onde que vai esse saldo final, pessoal? Esse saldo final ele vai alimentar a linha aqui
do balanço patrimonial na parte do passivo, né, nessa linha de empréstimos e financiamentos, tá? Então o saldo final ela vai aparecer aqui, tá? Então por isso que a gente vai depois alimentar essa parte aqui, tá? Então por isso que a gente está fazendo todas essas premissas, pessoal, para a gente conseguir depois só ir preenchendo os dados, tá? Então pode parecer um pouco mais maçante ficar fazendo essas premissas, mas elas são importantes também, tá? Você precisa deixar o seu modelo muito organizado, como eu falei no início dessa aula, que é crucial para você que é um profissional de elite de finanças, tá? Então vamos lá, 100 mil reais, o saldo inicial é a mesma coisa que o saldo final do período anterior, já vou arrastar aqui, vou arrastar o saldo final também. Depois o que a gente tem, pessoal? A gente tem que o prazo ali do pagamento é de 2 anos, né? Iniciando em 2026. Então quanto que ele vai pagar? Ele vai pagar aqui, vou dividir por 2 porque são 2 anos, né? 50 mil reais em 2026 e 50 mil reais em 2027, tá? E agora, pessoal, o que falta? Falta a gente calcular essas duas linhas, né? Que são os juros pagos e os juros acumulados, né? Então, o que são os juros pagos, pessoal? A gente vai utilizar esse valor que é o saldo aqui que a gente tem de empréstimo e esse valor, o banco me cobrou aqui 15%, né? Então, eu vou colocar aqui 15% de juros, né? Vou colocar com valor negativo porque é o valor que eu vou ter que pagar de juros, né? Vou colocar aqui. O que seria essa parte de juros acumulados? Separem, pessoal, que dessa forma que está a estrutura de modelagem da dívida, o saldo final ele não está zerando, né? E ele tem que zerar, né? Porque vocês concordam que se eu capto 100 mil e pago já os 100 mil, deveria ter zero aqui, né? Porque os juros, ele simplesmente ele vai ali alimentar a nossa DRE, tá? Na parte do resultado financeiro. Mas fiquem tranquilos que eu vou mostrar para vocês também, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o saldo com juros acumulados, só vou colocar com um valor positivo, né? Eu coloco com um valor positivo e aí reparem que eu consigo zerar aqui a minha modelagem de dívida, tá? Então, obviamente que essa dívida a gente podia ter colocado que ela seria paga em 5 anos, por exemplo. E se a gente esticasse o nosso modelo aqui por mais 3 anos, aí a gente teria aqui também, o saldo final tem que ser zero, tá? Então, pessoal, quando a gente faz essa modelagem de dívida, é importante o saldo aqui ficar zero, e para isso a gente precisa fazer essa estrutura, tá? Então, depois que a gente termina essa parte de dívida, vamos para a parte de receita financeira. Essa parte, pessoal, a gente vai ter que fazer posteriormente, tá? Porque a gente ainda não tem o valor do caixa dos períodos, tá? Porque o caixa... O que é receita financeira, basicamente? A receita financeira é o valor aplicado ali que a empresa deixa. Se a empresa tem um caixa ali excedente, ela deixa esse caixa rendendo, né? Porque a empresa não vai deixar o caixa parado. Da mesma forma que se você tem um valor na sua conta, você vai aplicar esse valor para ter um rendimento, né? Especialmente no período que a gente está gravando essa aula, no início de 2025, onde a taxa Selic está muito alta, maior que 2 dígitos, é importante a gente estar sempre aplicando esse dinheiro. E aqui não é diferente, tá? Então a gente está fazendo dessa forma aqui. A gente está assumindo uma premissa que a empresa vai ter ali uma receita financeira que é oriunda do caixa disponível, tá? Então lembra, quando a gente fala de despesa financeira, a gente fala ali de um valor, são juros que a gente paga de um empréstimo que a gente captou. Já quando a gente fala de receita financeira, é um juros também que a gente recebe, né? Se a empresa tiver caixa, tá? Então basicamente essas duas linhas, a soma dessas duas linhas vai compor a linha ali de resultado financeiro que a gente tem na nossa DRE, tá? Então a gente coloca aqui, ó, receita financeira 12% ao mês, tá? Só vou deixar os 12% aqui, 12%, vou deixar aqui já, depois a gente já calcula, tá, pessoal? E depois a gente tem as contas aqui de capital de giro e a gente vai calcular também essa variação de capital de giro. Só que isso aqui, pessoal, a gente só vai conseguir calcular depois que a gente já, pelo menos, fizer a projeção do DRE, tá? Então vamos lá, vamos começar a projeção do DRE fazendo aqui. A receita bruta, ela vai crescer quanto, né? 8% ao ano. Então eu vou pegar o valor do período anterior vezes 1 mais, quanto que é? 8% ao ano, né? 8% ao ano. Vou fazer essa fórmula, né? Então repare que ela cresce 8% ao ano, eu só vou arrastar, tá? E depois, pessoal, eu vou ter que calcular os impostos e as deduções, né? Então os impostos, qual que é o percentual que a gente colocou? É de 10%, né? Então eu vou colocar aqui, ó, vezes
10%, que é o valor aqui da premissa, né? Que a gente assumiu que o 10% ele vai manter o percentual de imposto sobre receita bruta, né? Do ano de 2025 até 2027. Como o ano de 2024 foi 10%, os próximos anos também serão de 10% aqui de valor de imposto e dedução sobre receita bruta, tá? Depois que a gente calcula, a gente tem a receita líquida, né? Então é só a gente arrastar a fórmula. É basicamente a receita bruta e a gente tira os impostos. Próxima linha, a gente coloca custo do produto vendido. Cresce 7% ao ano. Então vamos lá, vezes 1 mais 7% ao ano, né? Que é o crescimento do CPV. Vou arrastar aqui também para frente. E aí já tenho aqui o lucro bruto, né? O lucro bruto, pessoal, é basicamente o lucro que sobra depois que a gente desconta os custos dos produtos vendidos, tá? Então, eu só vou aqui arrastar. E aí, nós temos aqui a margem bruta, né? A margem bruta é o quê, pessoal? É basicamente a divisão aqui do lucro bruto sobre a receita líquida. Ou seja, a cada R$100 de receita líquida que eu tenho aqui em 2024, pessoal, a gente tem aqui sobra de margem bruta 46,8, tá? Essa é uma conta básica, tá, pessoal? Se a gente sempre pensar dessa forma, 46 em percentuais aqui, ó, em 2026, a cada R$100 de receita líquida, eu tive uma margem bruta de R$ 47,80, tá? Então, essa é a forma fácil de a gente já entender isso aqui. Próxima linha, despesas operacionais, né? As despesas operacionais, pessoal, são despesas ali que a gente tem, despesas comerciais, despesas administrativas com as pessoas do escritório, tem outras despesas de viagens, por exemplo, consultorias que a gente contrata. Então, esses são os tipos de despesas que entram aqui na parte de despesas operacionais, tá? Então, a gente tem aqui, que a gente comentou? Ele é um percentual sobre a receita líquida, né? Então, vamos pegar a receita líquida, a gente já calculou ali, lembrando que a gente vai ter uma melhora, né? Lembra que a gente melhora 1% ao ano, né? Nesse percentual aqui. Então, a gente coloca aqui despesas operacionais, ó, 21,2 em 2025, e ela vai melhorando, né? Reparem que o valor vai crescendo, né? Mas ele vai crescendo não porque a despesa aumenta, só que proporcionalmente a receita líquida ela diminui, né? Então, reparem que a receita vai aumentando, ó, mas proporcionalmente ela vai diminuindo, que é o que a gente consegue enxergar aqui, né? Ó. Ela começa com 22,2% sobre a receita líquida e ela vai diminuindo até chegar em 19,2% em 2027, tá? Depois a gente chega no EBITDA, né? Então, EBITDA é basicamente o que? A gente soma o lucro bruto e tira as despesas operacionais, né? A gente chega aqui no EBITDA, né? E aí o EBITDA, pessoal, o que é o EBITDA? Essa margem EBITDA aqui que é a mesma coisa, é o mesmo racional da margem bruta em relação à receita líquida, né? Só que na margem EBITDA a gente vai utilizar o EBITDA dividido pela receita líquida. Então, em 2024, por exemplo, a cada R$100 de receita líquida a gente teve R$24,60 de EBITDA, tá? Da mesma forma que em 2027 a gente tem uma melhora, né? Ou seja, a cada R$100 a gente tem de receita líquida, a gente tem R$29,10 aqui de EBITDA, tá? Depreciação, pessoal. Depreciação a gente já calculou ali no nosso imobilizado, né? Então vamos lá no imobilizado. O valor da depreciação vai ser quanto? 150 mil. 150 mil. Aí eu vou arrastar aqui até 2027. E aí eu chego no EBIT, né? E qual que é a diferença do EBIT para o EBITDA? É basicamente a depreciação e amortização, tá, pessoal? Então aqui a gente tem a depreciação do ativo que a gente colocou. E a gente chega no EBIT, tá? O EBIT, pessoal, é também conhecido como lucro operacional, tá? Depois a gente tem o resultado financeiro, né? Que a gente já explicou. A receita financeira do quê? É oriunda do caixa da companhia, né? Então a gente ainda não tem a receita financeira, tá? Mas eu já vou deixar aqui linkado, né? Vou deixar a receita financeira linkada aqui, ó. Que é igual essa linha aqui. E a despesa financeira a gente já calculou, né? Que vem da dívida, né? Dos empréstimos. Então a despesa financeira, ela vem dessa linha de juros pagos, tá, pessoal? Então vou colocar aqui juros pagos. E aí eu vou chegar no EBT, tá? Que é o Earnings Before Taxes, que é a mesma coisa do que, pessoal? Do lucro antes do imposto de renda, né? Então, essa linha aqui é a linha que a gente vai utilizar, nesse caso aqui, para calcular o nosso imposto de renda, tá?
Lembrando que a gente está assumindo aqui que essa empresa é do lucro real, né? Se a empresa do lucro real, ela vai utilizar o lucro antes de imposto de renda como base para calcular os impostos, né? Se fosse uma empresa do lucro presumido, por exemplo, pessoal, a gente ia utilizar a receita bruta, tá? Mas lembrando que o lucro presumido aqui, ele tem um teto ali de 78 milhões de faturamento, tá? Aqui ele poderia também se enquadrar no lucro presumido, mas a gente fez um exercício aqui calculando, imaginando que essa empresa é do lucro real, tá, pessoal? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, tá? Vamos só conferir se está certo a conta. O LAIR, ele vai ser basicamente o EBIT, né? E eu vou tirar vou somar o resultado financeiro, né? Aí depois, pessoal, o que eu vou fazer? A gente tem o imposto, então eu vou calcular. Vou pegar esse LAIR e vou multiplicar pela alíquota de imposto, né? Que é de 34%. Então aqui só vou colocar o sinal de negativo, né? Porque tem que ser negativo aqui. Aqui mais fácil, pessoal, só para deixar organizado o modelo, né? Só vou voltar do jeito que está e eu vou deixar o menos 34 aqui, tá? Para a gente deixar sempre padronizado, tá? Já deixamos padronizado aqui, ó. Agora tá certinho, né? Se é imposto tem que sair, tem que ter uma saída. E aí eu chego no lucro líquido aqui, ou prejuízo líquido, né? Depende. Aqui nesse caso a empresa está apresentando o lucro em todos os períodos, né? E por último eu só vou arrastar o valor da margem líquida, né? Então repara que a gente tem três margens aqui, né? A primeira margem, que é a bruta, ela tira o custo do produto vendido. Depois a margem EBITDA, ela tira tanto o custo do produto vendido como a despesa operacional. E por fim a gente tem a margem líquida, que é realmente o que sobra para a empresa, realmente o lucro da operação de determinado período. Nesse caso aqui a gente está analisando anual, tá? Então se a gente olha para 2027, o que a gente vê? A gente vê que a cada R$100 de receita líquida, sobrou de lucro mesmo para a empresa R$11, tá? Que é 11%. Já aqui, ó, 2024, sobrou R$14 a cada R$100 de receita líquida, tá? Então essa é uma forma simples da gente analisar. Essa análise de margens, pessoal, é super importante para a gente ver ali como que a empresa está performando ao longo do tempo, tá? Seja ao longo dos meses, ao longo dos anos. Então essa análise de margem ela é importante para a gente ver, ó. Nesse caso aqui a gente vê que a empresa está melhorando a sua margem bruta, ela está melhorando também a margem EBITDA, mas a margem líquida também não está melhorando muito, né? Isso é muito causado aqui pelo fator da depreciação, tá, pessoal? É isso que causou esse fator aqui de queda aqui na margem líquida, tá? Então depois que a gente fecha a DRE, pessoal, agora a gente vai projetar o nosso balanço patrimonial, tá? Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Vamos utilizar aqui, ó, agora a gente pode fazer o seguinte, pessoal. Agora a gente pode ir preencher aqui essa parte das contas de capital de giro das premissas, tá? Então vamos lá. Para as contas de capital de giro, considerar 30 dias de contas a receber, 25 dias de estoque e 20 dias de fornecedores, né? E o que seria isso, pessoal? Então, o seguinte, a partir do momento que eu faço uma venda, eu tenho, em média, 30 dias para receber por essa venda, tá? O estoque, pessoal, geralmente ele fica parado ali no meu armazém por 25 dias. E na parte de fornecedores que eu tenho que pagar, geralmente eu pago eles em 20 dias, tá? Então a gente coloca um prazo médio para a gente conseguir calcular depois essas contas aqui, tá? Do balanço patrimonial e também da variação de capital de giro. Mas eu vou mostrar para vocês como fazer das duas formas, tá? Como a gente conseguir calcular esse valor aqui que vai para o balanço e também como calcular esse valor dos 30 dias, tá? Então eu vou mostrar das duas formas para vocês, para deixar essa aula super completa, tá, pessoal? Lembrando que essa aula também vocês só encontram em cursos, tá, pessoal? Essa aula é super completa, da forma como a gente está explicando para vocês aqui, eu duvido que tenha algum conteúdo tão completo assim como esse aqui. Então vamos lá. Vamos preencher aqui, tá, pessoal? Ó, a gente tem o prazo médio aqui em dias, né? Contas a receber, que a gente viu aqui. Então era 30 dias de conta a receber, 25 de estoque e 20 de fornecedores. Então a gente assumiu isso para todos os dados aqui, tá? Então eu vou arrastar até o final, né? E aí, pessoal, o que eu vou fazer agora, tá? Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer agora. Agora, pessoal, eu vou calcular aqui, ó, o nosso balanço patrimonial. Então, ativo circulante. Começa com caixa, né? Aqui a estrutura pode ser bem maior, tá, pessoal? Isso aqui é um exemplo mais enxuto, mas se você abrir ali um exemplo de uma empresa de capital aberta, listada na B3, ali no site de relações com investidores das empresas,
vocês vão ver que cada empresa ela possui uma estrutura ali de contas ali super extensa, tá? E isso varia de acordo com o negócio que a empresa está inserido, né? Então, a linha de caixa e equivalentes de caixa, ela vai vir ali direto do nosso fluxo de caixa, né? Então, como o nosso fluxo de caixa ainda não está calculado, eu vou deixar essa linha em branco depois, porque essa será a última linha que a gente vai preencher. Então, a próxima linha que a gente vai fazer aqui é a linha de contas a receber, tá? O que é esse valor de contas a receber, pessoal? A gente tem aqui 83 mil em 2024. E qual que é o valor para 2025? Então, a gente vai fazer essa seguinte fórmula, pessoal. Contas a receber, ela é oriunda do que, pessoal? Pensa o seguinte, se uma empresa ela tem contas a receber, é porque ela vendeu algo. Se ela vendeu algo, então ela tem uma receita. Então, eu preciso pegar esse valor da receita e fazer o cálculo utilizando aqui o prazo médio, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar a parte de contas a receber, eu vou utilizar a receita líquida. Você também pode fazer pela receita bruta, tá? Mas aqui eu vou utilizar a receita líquida. Eu vou multiplicar ali, é por isso que agora a gente vai utilizar os dias, tá? Então, se eu falo que eu tenho 30 dias de conta a receber, eu vou utilizar vezes 30 dias, né? Que é o valor que a gente tem aqui. O que eu vou fazer depois, pessoal? Eu vou dividir por 365, né? Que seria equivalente a 365 dias, né? Por quê? Porque essa projeção que a gente está fazendo é uma projeção anual, né? Então eu coloco aqui dividido por 365 dias. Se fosse uma projeção mensal, eu faria dividido por 30 dias. Se fosse uma semestral, eu faria por 180 dias, tá, pessoal? Trimestral, 90 dias. Nesse caso aqui, a gente pode considerar 360 dias ou 365 ali, vai de acordo com a pessoa que está fazendo. Nesse caso aqui, eu vou considerar 365 dias, que é o período anual, tá? Então, eu vou arrastar aqui, tá? A próxima linha é a linha de estoque, né? A linha de estoque, ela é oriunda de qual linha, pessoal? Ela é oriunda de uma linha ali de mercadorias, né? Porque eu só vou ter estoque, o estoque ele é acionado à mercadoria. Então, a mercadoria, ela está onde, pessoal? Ela está representada ali no nosso CPV, né, que é o custo do produto vendido. Então, eu vou fazer o mesmo racional, vou utilizar esse valor, só vou deixar com valor negativo, porque o valor está negativo, senão ele vai ficar negativo no balanço, tá? Então, já deixo negativo para ele ficar negativo com negativo dá positivo, né? Então, eu vou multiplicar ali pelo prazo médio do estoque e vou dividir por 365 dias, tá? Que é a mesma lógica, tá, pessoal? Vou pegar isso aqui, vou arrastar até o final. E aí eu vou ter a projeção de estoques até 2027. Depois eu só vou aqui arrastando as fórmulas, tá? Total do ativo. Próxima linha, imobilizado. A gente já calculou o mobilizado, né? Então só vou pegar o saldo final, tá? Da linha do mobilizado, que é essa linha aqui. Eu vou até a final. Depois a gente termina aqui parcialmente o balanço, né? Porque ainda falta a linha de caixa que vai ser alimentada através da linha do fluxo de caixa aqui que a gente vai ter no final, tá? Que é esse aqui. Então vamos lá. Próxima parte é passivo e patrimônio líquido. Então a gente vai ter aqui fornecedores. Fornecedores é uma conta de capital de giro também, né? Então fornecedores também está ligado à venda de mercadorias, né? Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer da mesma forma que a gente fez no estoque, né? Então vou utilizar aqui o CPV. Vou multiplicar pelo prazo médio, né? O prazo médio aqui de fornecedores é 20 dias. E aí eu vou dividir por 365, tá, pessoal? Aí eu vou ter o valor aqui de fornecedores. Próxima linha, empréstimos e financiamentos. Nós já calculamos, né? Então por isso que é importante a gente já deixar as premissas prontas, né? Porque depois a gente só vai alimentando aqui a nossa projeção. A dívida aqui, ó. Eu vou pegar sempre o saldo final, tá? O saldo final aqui. Saldo final. Vou arrastar aqui o passivo, né? Quanto fica de passivo, patrimônio líquido, já vou também arrastar. Total do passivo e PL também. Capital social, pessoal. O que aconteceu? Não teve nada, né? Então, os acionistas não aportaram nada, não teve nem aumento nem redução de capital. Se não tem aumento nem redução, o valor é o mesmo, tá? Então, eu só mantenho o valor aqui e arrasto até 2027. Depois, para fechar no patrimônio líquido, a gente tem uma conta aqui de lucros ou prejuízos acumulados. Então, repare que a gente já tinha 10 mil reais aqui de lucro acumulado em 2024. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu preciso ver o quanto que eu tive de lucro e somar, né? Então, eu vou fazer como? Eu vou pegar esse valor aqui. Se é acumulado, eu tenho que utilizar o valor
do período anterior mais o valor do período atual, né? Então vou utilizar esse valor de 10 mil, vou somar com o lucro líquido que vem da DRE, tá? Do período, mais 82, né? Então reparem que aí eu já consigo deixar ali essa parte pronta, né? Lucros ou prejuízos acumulados. Só que ela não está 100% pronta porque eu também preciso calcular o valor da receita financeira, tá? Então tem alguns pontinhos para a gente fechar, mas está quase pronto aqui, tá? Então reparem que a gente coloca um cheque, né? Esse cheque é do que, pessoal? É para a gente ter certeza que o nosso balanço está fechando, né? Então, por quê? Porque o total do ativo ele precisa ser igual ao total do passivo e patrimônio líquido, né? Então nesse caso 2024 está igual. É sempre importante a gente ter essa linha de cheque, tá, pessoal? Porque o balanço precisa fechar. Então a gente tem essas linhas aqui também. Ainda não está fechando porque a gente precisa calcular ali a parte do caixa e da receita financeira, tá? Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai calcular agora? Vamos calcular o nosso fluxo de caixa indireto, tá? O que é o fluxo de caixa indireto, pessoal? O fluxo de caixa é que a gente, a parte do lucro líquido, faz alguns ajustes da depreciação e de outros efeitos não caixa, tá? O que são efeitos não caixa? Efeitos não caixa são efeitos que não ali tem efeito no caixa, né? O que isso quer dizer, pessoal? Imagina depreciação. Se a gente tem um carro que vale 100 mil e o carro em um ano ele deprecia 20 mil, por exemplo, o carro hoje vale 80. Ele vale 80 e o que aconteceu? Os 20 mil afetaram que é a nossa linha de depreciação da DRE, porém isso não foi um efeito caixa, né? Porque imagina que se o carro está comigo, eu não perdi esse dinheiro ainda, né? Eu simplesmente, ali, o carro está comigo, ele só perdeu o valor. Mas, como a gente já calcula o valor na depreciação, a gente precisa voltar com esse valor, ou seja, ele entra um valor positivo, né? Porque não foi o valor que saiu do meu caixa. Quando eu, de fato, vender esse carro, aí, de fato, eu perdi o dinheiro, né? Mas nesse caso aqui, como eu estou com dinheiro, a gente volta com esse valor, tá? Então vamos lá. E qual que é a diferença do fluxo direto e indireto? Então o direto, pessoal, ele basicamente ele vai pegar todas as entradas e saídas ali, uma por uma, e vai calcular ali o fluxo de caixa, tá? E o fluxo de caixa indireto, ao invés de ele ficar pegando um por um, ele já parte aqui do lucro líquido, tá? Então é uma forma mais simples da gente fazer, mas no fim do dia, tanto o resultado ali do fluxo de caixa direto e indireto, ele sempre tem que ser o mesmo, tá, pessoal? Independente da metodologia que você está fazendo, tá? Então vamos lá, lucro líquido do fluxo de caixa indireto, para a gente começar a nossa última parte aqui. Vamos lá no nosso DRE, pegar aqui, ó, esse valor, preencher até o final. Depreciação, pessoal, lembrando, vai entrar com um valor positivo aqui, melhorando, né? Porque eu tirei valor aqui da DRE, mas eu tenho que voltar esse valor, né? Por quê? Porque esse valor já afetou o lucro líquido, tá? Então eu volto com esse valor aqui. Próxima linha, pessoal, variação de capital de giro. Então como que eu calculo a variação de capital de giro? Aí a gente pode ir na nossa parte de premissas e fechar a última parte que estava faltando, né? Que é essa parte aqui de variação de capital de giro, a gente vai fazer junto aqui, tá? Então nós temos essas três contas de capital de giro que a gente colocou nesse exercício, tá? Então contas a receber. O contas a receber, pessoal, imagina aqui que se uma empresa ela fatura, por exemplo, 100 mil reais no mês, 100 mil reais no outro mês, pessoal, e a gente vê que o contas a receber está aumentando, isso é ruim, né? Por quê? É ruim, por exemplo, se ela tem 100, aqui ó, pessoal, vou botar um aqui ó, 100 mil reais, imaginando que isso aqui é um mês, tá? Quero explicar de uma forma mais simples para vocês entenderem que essa parte, ela acaba sendo até um pouco mais chata de entender, mas vocês vão entender de uma vez por todas, tá? Então imagina que a gente tem um faturamento aqui de 100 mil, e aqui eu estou imaginando que quando a gente olha no balanço ali, na parte de balanço, ali tem um contas a receber ali, ó. Imagina que aqui tinha 30. Então aqui, ó. Um valor de 30 mil a receber. Pessoal, aqui isso é um exemplo totalmente fictício, tá? 30 mil em janeiro, e aí o que aconteceu em fevereiro? Aumentou para 40, né? O que acontece se aumenta para 40 aqui, pessoal? Se aumenta para 40, a gente tem o mesmo faturamento, significa que o prazo que eu estou dando para o meu cliente pagar está maior, né? E isso é bom ou ruim para o fluxo de caixa da empresa, pessoal? Isso é ruim, né? Por que é ruim? Porque a gente está deixando de entrar dinheiro em caixa, né? Porque a gente está postergando a entrada do caixa, né? Porque a pessoa está demorando mais tempo para me pagar, ou seja, isso é ruim. Então por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque quando a gente fala de contas do capital de giro ali do ativo, se a gente olha de um período para o outro, se ela aumentar, quanto maior, pior, tá?
obviamente se a gente mantiver o mesmo nível de faturamento, né? Porque se a gente tivesse um faturamento aqui de 200 mil, por exemplo, em fevereiro, e o contas a receber fosse 40, eu realmente não sei aqui se foi bom ou ruim. Eu vou ter que calcular o prazo médio, né? Por quê? Porque o valor do contas a receber aumentou, mas muito devido ao aumento do faturamento, e não porque os clientes estão com prazo maior de pagamento, tá? Então a gente precisa analisar isso. Então para a gente analisar isso também, pessoal, outra forma da gente fazer, como a gente já calculou aqui, ó, ali na parte do balanço, a gente calculou aqui esse valor aqui, né, de contas a receber. Agora, como que eu posso fazer para calcular? Imagina que a gente não sabe o valor do prazo médio, a gente não sabe o número de dias de prazo médio, e o exercício vem assim, ele fala o seguinte: calcula qual que é o prazo médio de contas a receber do cliente. Como você vai fazer, pessoal? Você vai fazer o seguinte: você vai utilizar esse contas a receber, tá? Você não sabe ali qual que é o valor, tá? Então você vai multiplicar ali, contas a receber é aqui, né? Receita líquida. E você vai dividir por 365 dias, tá? Desculpa, pessoal, aqui eu vou multiplicar por 365 e dividir pela receita, tá? Aí que eu vou chegar, pessoal? Eu vou chegar nos 30 dias, tá? Então, o que é essa conta, pessoal? Essa conta é basicamente para a gente saber o prazo médio. A gente conseguiu saber qual que é o valor do contas a receber de clientes que vai ali para o balanço. Agora, se eu quisesse saber qual que é o meu prazo médio, sem saber a informação de dias, eu vou fazer a conta ao contrário, né? Então, simplesmente, eu vou pegar o valor que está aqui no balanço, eu vou multiplicar por 365 dias e eu vou dividir pela receita líquida, no caso aqui, quando a gente está falando de contas a receber, tá? Se fosse estoque, pessoal, como que eu faria? Da mesma forma, tá? Você vai utilizar o estoque aqui, vou multiplicar por 365 dias e vou dividir pelo CPV, né? Aí eu chego em 25 dias de estoque, tá? De prazo médio. Então essa é uma forma que eu quero deixar claro para vocês também, como calcular das duas formas, tá? Tanto se você já tivesse informação de prazo médio, como também se você tiver a informação no balanço e precisar calcular o prazo médio, tá? Então eu falei tudo isso, pessoal, para a gente conseguir entender como que funciona essa parte de variação de capital de giro. Então, quando as contas são aqui do ativo, quanto maior, pior. Ou seja, o que isso quer dizer? Se em fevereiro o valor for maior do que o mês anterior, é ruim para o fluxo de caixa, tá? Para a variação de capital de giro, porque significa que a gente deixou de entrar dinheiro na companhia, tá? No caixa da companhia. Então, como que eu vou fazer essa fórmula? Eu vou utilizar o valor ali do ano de 2024, tá? A gente tem a linha aqui de contas a receber. Vou utilizar esse valor menos esse valor de 2025, tá? Para o estoque é o mesmo racional. Então vou utilizar o estoque aqui. Eu vou utilizar, ó, o valor de 2024 menos o valor de 2025, tá? E por último, a gente tem a linha de fornecedores. Só que fornecedores, ele é uma conta de passivo, tá, pessoal? Então a conta de passivo, ao invés da gente fazer o período anterior menos o atual, eu vou fazer o período atual, ou seja, 2025, né? 2025, vou vir aqui e fazer menos o anterior, tá? Por quê, pessoal? Qual que é o racional disso? Então, quando a gente falou das contas de ativo, a gente viu aqui que se ela aumentar de um período para o outro, é pior pro fluxo de caixa, né? Então, imagina que a gente tinha 30 mil de contas a receber, aqui foi para 40, é pior pro meu fluxo de caixa, porque o dinheiro não entrou, né? Agora, se a gente olha na perspectiva aqui de fornecedores, o que acontece? É o contrário, né? Por quê? Se fornecedores aumenta de um mês para o outro, a gente significa que eu estou demorando mais para pagar o meu fornecedor, né? Obviamente que depende do valor do CPV também aqui, tá, pessoal? Mas nesse caso aí, se o CPV se mantivesse o mesmo, ou seja, se eu mantivesse se eu vendesse praticamente a mesma quantidade ali de produtos e o meu valor de fornecedores do balanço estivesse maior, isso é bom, né? É bom por quê? Porque significa que eu estou postergando o pagamento, ou seja, eu estou demorando mais para pagar, né? Então, para fluxo de caixa, é sempre bom você receber antes e pagar depois, né? Como a própria Ambev faz e é mestre nisso, tá, pessoal? Por isso que a gestão de caixa, de variação de capital de dinheiro da Ambev é fantástica, tá? Porque eles sempre pagam os fornecedores ali em 120 dias, 180 dias,
e eles recebem ali em 30 dias, 60 dias, tá? Então isso aqui é perfeito para o fluxo de caixa. Nesse caso aqui, é por isso que eu faço dessa forma, tá? Para você ver se fazer um check ali para ver se o seu racional está certo, você faz dessa forma. Você pega, se o valor está aumentando aqui, ó, por exemplo, fornecedores de um período para o outro, isso é bom, né? É bom para o fluxo de caixa, tá, pessoal? E aí, já na parte aqui de ativo, se um valor aumenta em relação ao período anterior, é ruim, tá? Então essa é uma conta básica, tá, pessoal, pra gente fazer, mas ela não é simples, né? Ela não é tão intuitiva assim, e é por isso que eu gosto de explicar bem detalhado para vocês, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou somar, né? Então esse valor vai ser o valor da variação de capital de giro, tá? Então eu vou deixar esse valor, vou arrastar até o fim aqui. E esse valor aqui é o valor que a gente vai colocar no nosso fluxo de caixa, tá? Então vamos lá para o nosso fluxo de caixa. Eu vou voltar aqui na variação de capital de giro, ó. Vou preencher esse valor. Vou arrastar até 2027. E aí eu tenho aqui o fluxo de caixa operacional, né? Então eu vou arrastar ele até o final, ó, fluxo de caixa operacional. Depois eu tenho o CAPEX, né? O que é o CAPEX, pessoal? É o valor investido, né? Aqui em ativos. Eu tenho aqui, nós já calculamos, o CAPEX ele vem aonde? Ele está aqui no nosso imobilizado, né? A gente já fez aqui a nossa modelagem de imobilizado, então eu vou pegar o valor do CAPEX, né? O valor do CAPEX ele está positivo aqui, porque é a forma que a gente faz para modelar imobilizado, só que o CAPEX no fim do dia é uma saída de caixa, né? Por quê? Porque eu estou investindo dinheiro aqui, né? Se eu estou investindo dinheiro, está saindo dinheiro do meu caixa. Então, é um valor negativo, tá, de CAPEX. Aí eu vou... O CAPEX, lembrando que ele fica no fluxo de caixa de investimento, tá? Aí depois eu só arrasto aqui. Depois, pessoal, capital social, né? O que acontece com capital social, pessoal? Aqui não teve nenhuma mudança, né? Por que não teve nenhuma mudança? Porque não teve nem aumento nem redução de capital. Então ele fica zero, né? Ele fica zero aqui. Novos empréstimos, pessoal. Então a gente está falando agora do fluxo de caixa de financiamento. A gente já fez o do operacional, fizemos do investimento e por último a gente tem o financiamento, né? Fluxo de caixa de financiamento. Novos empréstimos, pessoal. O que a gente vai pegar aqui? A gente vai na linha do nosso modelagem de dívida que a gente fez aqui, nessa linha de captação, ó. Então vou utilizar essa linha de captação. Como só teve uma captação, só esse ano que vai ficar preenchido, tá? Depois, o pagamento de empréstimos, né? Então o pagamento de empréstimos, ele vai entrar onde? Pagamento de empréstimos, ele vai entrar aqui nos juros pagos, na amortização, tá, pessoal? Falei errado aqui, mas é amortização. Então, a gente vai utilizar a amortização aqui. E a gente já tem aqui a parte do fluxo de caixa de financiamento pronto, tá? Então, vocês devem estar se perguntando, e onde está os juros? Por que você não colocou o valor dos juros, tá? Juros pagos aqui, ó. A gente não colocou aqui, pessoal, porque ele já está na nossa DRE, né? Então, a gente já coloca a DRE aqui, ó, os 15.000, 7.500 de juros. E como a gente parte do lucro líquido aqui, ó, para fazer o fluxo de caixa, se eu considero novamente esse valor, eu vou estar duplicando ele, né? Concordam? Por quê? Porque ele já está aqui no nosso fluxo. Como o nosso fluxo de caixa é indireto e ele parte do lucro líquido, ele já considera o valor ali da despesa financeira, tá? Então, se eu coloco de novo aqui embaixo, aí eu vou considerar duas vezes, tá? Caso você... Existem diversas formas de fazer o fluxo de caixa indireto. Você pode, por exemplo, começar pelo EBITDA, tá, pessoal? Se eu começo pelo EBITDA, eu nem preciso ter, por exemplo, essa linha de depreciação, e eu tenho que colocar ali aqui embaixo tanto a receita financeira como a despesa financeira, tá? Então, só estou explicando para vocês que existem diversas formas, tá? Não exatamente a forma que a gente está fazendo agora, mas que existem outras possibilidades também de fazer, tá? Então, vou fazer fluxo de caixa de financiamento, só vou arrastar a fórmula aqui. E aí, pessoal, a gente já tem aqui o nosso fluxo de caixa fechado, né? Por quê? Porque a gente já calculou operacional, investimento e financiamento. Aí, a soma desses três, pessoal, ele vai me dar o quê? A variação de caixa do período, né? Ou seja, do ano que a gente está vendo aqui. Então, vamos fazer a variação aqui, ó. Reparem que eu já tenho a variação do período, né? E aí, o que acontece, pessoal? Esse valor aqui, ó, o caixa final, ele vai ser o valor que vai alimentar o meu balanço patrimonial naquela linha de caixa que a gente comentou, né? Que faltava a gente preencher, ó. Então reparem, e o que é esse valor de caixa final, pessoal? Esse caixa final é a mesma coisa que o caixa inicial do período, né? Ou seja, 150 mil, que é o caixa inicial do período, que a gente começou o período 2025 aqui. Esse caixa, a gente vai somar com a variação de caixa do período, que é esse valor aqui, 174 mil em 2025, e a gente vai chegar no caixa final do período, né? Que é 324 mil.
Então esse é o raciocínio do caixa, tá, pessoal? Para a gente chegar no caixa que vai para o balanço ali, a gente tem que utilizar o caixa do período anterior, mais a variação de caixa do período que a gente está analisando, tá? Então eu vou utilizar aqui, ó, só vou fazer o link, tá? Vou pegar aqui, ó, 324 mil, vou arrastar até 2027, e aí reparem que agora o nosso balanço está batendo, né? Ele está batendo por quê? Porque todos os anos aqui, o ativo ele está igual à soma do passivo e do patrimônio líquido, né? Então lembrando que sempre no balanço patrimonial o ativo e o passivo devem fechar, então a gente já tem aqui os dois, tudo batendo, tá, pessoal? Dos 4 períodos. O primeiro período já estava certo, né? A gente só precisava acertar os 3 períodos aqui de projeção, tá, pessoal? Agora, a gente só tem uma última etapa para fazer, que é a receita financeira, né? Que a gente ainda não calculou. Que estava aqui, ó, que não estava pintado de amarelo. E para fazer isso, pessoal, a gente vai utilizar o seguinte, né? A gente tem aqui que o rendimento da aplicação de 12% ao ano, a gente vai utilizar o nosso caixa inicial, que agora a gente tem, né? Qual que é o caixa inicial? O caixa inicial está aqui, ó. Vou utilizar esse caixa inicial. E aí, dentro desse caixa aqui, pessoal, vai ocorrer os meus rendimentos, né? Então, vou calcular esse valor sobre 12%, né? Que é a taxa. Vou arrastar. E esse vai ser o valor de juros que eu vou ter, tá, pessoal? Esse é o valor de juros que eu vou ter, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Agora, só vou colocar esse valor de receita financeira aqui, né? Que a gente já tinha linkado, né? Então, reparem que a gente já tem aqui, ó, o resultado financeiro fechado, né? Por quê? Porque a gente tem tanto a receita financeira como também a despesa financeira, tá? E o balanço aqui continua batendo, tá, pessoal? Tá tudo certinho. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Nessa aula a gente foi muito detalhista aqui para calcular e fazer uma modelagem integrada entre DRE, balanço e fluxo de caixa, tá? Então repare que a gente fez diversas contas aqui, a gente fez um modelo super organizado para a gente conseguir fazer essa projeção, tá? Não é uma projeção simples, pessoal, mas vocês precisam entender que as contas, elas têm relações, né? Qual tipo de relação, pessoal? Por exemplo, um imobilizado aqui, né? O imobilizado, pessoal, esse CAPEX aqui, por exemplo, ele alimenta a conta aqui do fluxo de caixa de investimento, né? Ó, aqui. Ele também aqui, no imobilizado, a gente tem a depreciação que vai para o DRE, e esse saldo final, pessoal, ele vai para o balanço, né? Ou seja, a gente afeta ali, impacta, né, os 3 demonstrativos, né? Porque o CAPEX é fluxo de caixa, a depreciação é DRE e o saldo final do imobilizado é balanço, né? Então reparem que a gente precisa ter muito claro essas conexões entre as contas para a gente conseguir fazer uma modelagem. Da mesma forma que a dívida, a gente tem os juros que são pagos aqui, que vão para a nossa DRE, e a gente tem a captação e amortização aqui, que vão para o nosso fluxo de caixa, e por fim, o saldo final aqui da dívida, dos empréstimos e financiamentos, ele vai alimentar a nossa parte do passivo no balanço patrimonial, né? Então reparem, pessoal, que a partir do momento que vocês tiverem essas conexões claras aqui de como as contas funcionam entre si, e essa aula foi super completa para vocês entenderem isso, vocês vão conseguir fazer um modelo integrado muito simples, e aí dessa forma fica muito fácil analisar, né? Porque a partir do momento que você já tem os dados aqui, você consegue fazer diversas análises, tá, pessoal? Seja uma análise vertical, uma análise horizontal, você pode fazer índices de liquidez, por exemplo, com balanço patrimonial, você pode calcular ROI, ROIC, enfim. E aí, dessa forma você consegue ver a saúde financeira da empresa, tá? Através dessa modelagem integrada. Esse é o primeiro passo para você conseguir, posteriormente, depois fazer uma análise de indicadores, por exemplo, tá, pessoal? Então, espero que essa aula tenha ajudado vocês. A gente tentou ser o mais claro possível nessa aula, deixando tudo bem detalhado. A gente não quis perder nada, tá? Então, essa aula acabou ficando um pouco mais extensa, mas é super importante que vocês tenham esses conceitos super claros, tá, pessoal? Lembrando que se você quiser se especializar e quiser saber como fazer uma modelagem muito mais completa ainda e outros assuntos também relacionados a finanças corporativas, nós temos diversos treinamentos que a gente vai deixar aqui na nossa página, tá? No nosso site a gente tem diversos treinamentos onde você pode se especializar e se tornar um profissional super completo de finanças, tá, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que essa aula tenha agregado muito valor para vocês. Eu espero vocês no treinamento, tá? Um grande abraço a todos e até lá!